Salve, salve, gurizada, tudo certo com vocês? Está começando mais um Minuto Colorado, aquele vídeo informativo com as principais informações do nosso Inter, tu tá ligado? No menor número de minutos possíveis. Se tá chegando aqui no canal pela primeira vez, já te inscreve, já deixa o like e principalmente ativa o sininho das notificações. Fazendo isso toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal, tu vai estar recebendo em primeira mão. Bora lá, gurizada, porque hoje, no dia 10 de julho, abriu a janela de transferências e aí oficialmente o Inter já poderia contratar, tá? Vamos lá. O Inter, até então, só anunciou o Alan Benítez para lateral direita, jogador de 31 anos. Vem para repor o Nathan Santos, que acabou deixando o Colorado. E até então o Inter não conseguiu avançar tanto assim. O Inter tem dois nomes, duas procuras: o primeiro volante e o segundo volante. A gente sabe, vamos lá, são duas necessidades do Inter e não é de hoje. É claro, com a lesão do Fernando, preocupou ainda mais toda essa questão. E o Inter tá na Argentina, tá procurando esses dois nomes por lá e tá ficando cada vez mais difícil, tá? Vou começar pelo Portilha, porque jogador de 26 anos, tá? O Juan Camilo Portilha, ele vem negociando o jogador de Tajeres e o Inter ofereceu 3 milhões de dólares. O Tajeres quer 6. 6 é a multa, tá? Vamos lá, o Inter faz um jogo duro porque entende que pode tirar por um pouco menos, mas ao mesmo tempo, a gente sabe, é difícil convencer o presidente do Tajeres a baixar tanto o valor. O Tajeres pagou 2 milhões de dólares para ter ele do América de Cali, então dificulta um pouquinho esse negócio. Outro atleta que o Inter tá de olho também fica na Argentina e se trata de Alan Rodrigues, tá? Jogador de 25 anos, o famoso box to box, atua bem mais pela direita, tá? Um pouco diferente do que a gente vem acompanhando com o Thiago Maia, com o Bruno Henrique, enfim, é um cara que faz quase que uma, eu vou dizer assim, uma ala direita, assim, para exemplificar aqui para vocês, tá? Mas vamos lá, tá? Jogador de 25 anos que atua no Argentino Júnior e aí também tem um jogo duro, porque o Inter ofereceu primeiro 4 milhões por 80% do atleta, não foi aceita pelo Argentino Júnior. Na sequência, o Inter baixou a porcentagem do jogador, pelo jogador, e, e aí teve uma boa notícia, tá? Porque vendo essas apostas do Inter no Alan Rodrigues, o Boca Juniors saiu da negociação na semana passada, achou que era muito alto valor e achou que não compensava. Uma notícia, tá? Essa contraproposta do Inter de 4 milhões de dólares por 70% do atleta foi recusada, e isso faz com que o Boca Juniors fique de olho e comece a olhar com outros olhos. Olha, se não tá fechando lá, eu tenho um grande nome por aqui, eu sei que eu posso pender para contratar alguém. A gente sabe muito bem, a gente vive no sul do Brasil e, cara, quando a gente tem que disputar contra Corinthians, contra Flamengo, contra Fluminense, contra Palmeiras, é mais difícil. Às vezes a gente tem que oferecer mais dinheiro porque a vontade do jogador acaba pesando, tá? Isso é inevitável. Um outro detalhe que tá me chamando muita atenção em todo esse negócio, que é que o Argentino Júnior também quer 6 milhões de dólares. Cara, vamos lá, tá? No futebol não existe bonzinho, não existe bonzinho, tá? Provavelmente vazou de algum lugar que o Inter tem 6 milhões de dólares em conta, que o Inter consegue pagar isso à vista, que o Inter consegue fazer essas negociações. Não viria por acaso, não seria pedido esse valor por acaso. Então isso chama sim um pouquinho a atenção, tá? Vamos lá, todo mundo tem aquele amigo que tu sabe que ele recebeu no dia 5 e tu precisa cobrar ele porque se chegar no dia 6 ele já não te paga mais. É mais ou menos assim. Todo mundo no mercado sabe que o Inter tem 6 milhões de dólares e acaba pedindo 6 milhões de dólares. Vai aceitar o Inter? Não sei, não sei. O Inter sabe que precisa reforçar tanto na primeira volância quanto na segunda, e aí acaba dificultando sim um pouquinho esse negócio, porque o Inter colocou 7 milhões no mercado. A gente sabe como são os moldes do Barcelos, sempre tenta parcelar um pouquinho, sempre tenta tirar um pouquinho mais de vantagem, tenta renegociar algumas questões para tentar sair na vantagem, tá? Vamos lá, porque a gente tem novidade para esse jogo diante do Vitória, tá? E aí é muito importante, porque são duas, e são dois reforços para a defesa, tá? O Vitão tinha sido punido lá do jogo contra o Corinthians, ele foi julgado, pegou 2 jogos e o Inter conseguiu um efeito suspensivo até ele ser rejulgado. O que acontece? Tá liberado para o jogo contra o Vitória, não vai ter nova audiência até o jogo contra o Vitória. Contra o Ceará, aí é uma outra história. Ele pode acabar pegando um jogo, pode acabar pegando 2 jogos de novo, e aí pode desfalcar o Inter ali na frente. Mas para esse jogo diante do Vitória, tá à disposição. Por falando em defesa,
Tem mais um, tá? Porque Gabriel Mercado, após 9 meses parado por uma lesão de LCA, o famoso ligamento cruzado anterior, está de volta, fica à disposição. O Inter soltou um vídeo emocionante nas suas redes sociais. E, cara, pô, fico muito feliz de verdade mesmo. Pra quem não sabe, o Gabriel Mercado, além de ser uma das lideranças do grupo, também é uma baita de uma figura. A gente teve algumas menções ali da esposa dele, do Alô Patrick, do próprio Roger Machado, e, pô, de verdade mesmo, fico muito feliz pelo retorno do Gabriel Mercado. Além de ser um baita zagueiro, é uma liderança, teve sempre no vestiário. A gente viu ali nas finais do Campeonato Gaúcho como ele estava empenhado, como o Roger Machado utilizou isso para motivar os atletas, falando: Poxa, a gente perdeu os nossos guerreiros poderiam estar hã, descansando, mas não, estão aqui com a gente e a gente sabe que isso acaba motivando sim o vestiário. Além do Vitão e do próprio Gabriel Mercado, o Inter tem mais 2 retornos, tá. Vamos lá, um deles é Vitor Gabriel, estava lesionado, volta a ficar à disposição, e isso eu estou me referindo lá em relação ao jogo diante do Atlético Mineiro. O outro era um Carboneiro, tá, porque o Carboneiro ficou quase 3 meses fora, e aí volta a ficar à disposição. A gente sabe que o melhor Inter do Roger Machado em 2025 teve a presença do Carboneiro pela esquerda e o Wesley pela direita, e isso é muito positivo, porque, cara, é uma baita válvula de escape, bate de fora da área, dribla muito bem, tem um passe qualificado, é um excelente jogador, e o Inter já tem que começar a ficar de olho. Vamos lá, a multa dele é 4 milhões com o Racing, ele está emprestado ao Inter, e para renegociar tudo isso, o Inter precisa fazer esse aporte, precisa ter 4 milhões guardado lá no final da temporada para conseguir fazer a compra do atleta. Claro, ainda se tem um pé atrás por conta das lesões, isso acaba incomodando sim, porque lá no Racing ele perdeu espaço justamente por conta disso. Dando continuidade, vamos ficar de olho também em um outro ponto, tá? Em relação a e aí eu vou muito mais pra questão da torcida, porque a gente sabe, o Vitória é uma pedra no sapato? É uma pedra no sapato, mas aí talvez seja uma memória recente da torcida, e isso acaba incomodando sim, um pouquinho. Porque vamos lá, eu fui pegar o retrospecto, e o retrospecto dele, do Inter diante do Vitória, é positivo, tá? 11 triunfos, 7 empates e apenas 3 derrotas. Claro, essas 3 derrotas acabam sendo marcantes e amarguradas, então, ainda assim, esperamos que o Vitória de técnico novo, Fábio Carille assumir por lá, e vai ter bastante mudança, tá? Porque a gente sabe, o antigo treinador, o Carpini, tinha um jogo mais propositivo, fazia o time do Vitória tentar ter mais a posse de bola, e com o Carille é completamente diferente. A gente lembra de como foi aquele Corinthians de 2017, que não tinha vergonha nenhuma de não ter a bola, e provavelmente vai ser assim, tá? O empate do Vitória diante do Inter pode ser considerado 3 pontos, mas é claro, eles sempre vão tentar uma válvula de escape para tentar surpreender o Inter dentro de seus domínios. Gurizada, se chegou até aqui no vídeo, deixa teu like e principalmente te inscreve aqui no canal, tá? A gente tá voltando com os vídeos diariamente, então, pô, dá essa força pro Gira, aqui é conteúdo de Colorado para Colorado, é nóis, valeu, tamo junto e dá-lhe Inter.